Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma releitura do Evangelho. Hoje nós mudamos o ambiente, porque na nossa sala está um grupo de adolescentes, tudo espalhado dormindo. E aí a gente veio para o quarto da filha, tá bom, gente? Sejam bem-vindos na manhã de hoje. Bom dia, que a gente tenhamos uma releitura boa. Hoje vai ser uma releitura diferente, né? Sim. Vai ser baseado no livro Estudando o Evangelho, que a nossa amiga Valesca, ela indicou pra gente. É um livro muito bom, mas não é necessário vocês comprarem, tá? A gente pegou na introdução uns tópicos, né? O prefácio nós lemos semana passada, tudo. A introdução foi feito um resumo. E aí a gente vai... Na verdade, nós vamos fazer um percurso... Vamos voltar ao percurso do Evangelho com palavras iguais e diferentes, né? Recordando, pontuando, colocando algumas obras. Eu comentei com as meninas, com a Lilian e a Ivani. Bom dia, Lilian e Ivani estão aí. A Jupiara, a Angelina, o Luciano. Bom dia, pessoal. Eu comentei com as meninas que eu vou mandar as fotos. Semana passada, o primeiro capítulo eu já havia mandado. Mas dependendo até onde a gente vai hoje, eu vou complementando, tá bom? Por isso que é isso, gente. Você faz oração. Vamos fechar os olhos, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de poder estar aqui em mais uma manhã de domingo para fazer uma releitura. Agradecer os nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, que nos protegem, nos inspiram bons pensamentos. Vamos fortalecer a nossa visão da espiritualidade de Deus através dessa releitura e colocar em nossas vidas o que há de melhor, né, na medida do nosso entendimento, da nossa aceitação, e fazer dos dias mais suaves, né, através dessas releituras que a gente faz, porque para nós é um remédio enorme o Evangelho, para todos. É que cada um tem o seu momento de aceitação. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar por aberto essa releitura baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O Damião, a gente vai começar o livro, mas o Damião na oração falou uma palavra que eu fiquei aqui pensando, que é bem isso, né, gente? Às vezes a gente, nós nos sentimos meio chateados, meio tristes, meio passados, porque na verdade a gente tem ali a palavra aceitação. Eu acho que todos nós, você chega na casa espírita, ou você vai em outro local, ou acontece um grande problema na sua vida, e naquele momento, por mais que seja falado, parece que as coisas não entram em ordem dentro de você. E aí, quando você começa a compreender e utilizar de aceitação, aí a alma fica mais tranquila. Porque tudo depende da... por que eu falo não aceitação? É a acomodação, né? É a aceitação. Porque tem diferença. Cada um passa por uma situação diferente, não é? E quem somos nós para medir a dor do outro? Não somos nada, né? E dentro da sua dor é que a pessoa vai ver, vai assimilar se aceita ou não alguma coisa. E às vezes é muito difícil, né? Sim. É muito difícil. Porque vamos supor, eu agora, graças a Deus, estou bem. Sim. Tá? Então a pessoa que está passando por uma situação difícil, de dor,
de sofrimento. Você quer colocar o remédio, mas aquela dor, aquela ferida, ela tá gritando. Tá gritando. E aí você tá colocando o remédio, a pessoa fala, tá bom, mas a minha ferida tá gritando. É o momento. É o momento dela. da pessoa. O que eu posso fazer por aquela pessoa? Vibração de amor, para que ela tente se acalmar. Não adianta eu querer enfiar o evangelho, a goela dentro por aquela pessoa. Sim. Ou apontar o dedo, né? Só vai piorar. Me chamou a atenção, porque na verdade, eu acho que ele sempre fala a palavra, né? Mas, porque às vezes a gente tem algumas formas de fazer a abertura, bem. Mas eu estava aqui impressa e me chamou a atenção a palavra. Eu falei, realmente, a gente, quando a aceitação, a gente quer que o outro aceite, o outro concorde, o outro melhore, o outro caminhe. Sim, nós queremos coisas boas, mas nós temos que entender que essas coisas boas e essa situação também precisa respeitar e ter empatia. Porque o aceitar, ele ajuda demais mesmo, muito. Mas tem hora que a pessoa ainda não está preparada. É igual um bicho preso, né? Você prendeu um animal e aí você quer que aquele animal fique calmo e ele quer voar. Mas não, não, fica aí. Calma, Só vai piorar a situação, vai ficar mais rebelde ainda. Bom dia, Janaína. Janaína está aí também. Bom dia, pessoal. Quem eu não falei, as meninas eu já havia falado. Nós falamos sobre o prefácio e aí tem a introdução. Introdução. O objetivo que nos levou em 1957, ano do centenário, à elaboração do estudo da mediunidade, que mereceu confortadora acolhida nos nossos estimados confrades, e inspirados também agora nesse novo trabalho, estudando o Evangelho à luz do Espiritismo. Este objetivo, olha, é o de servir com sinceridade e amor a causa do Evangelho e do Espiritismo. É muito interessante, porque o objetivo é de servir com sinceridade, não de querer mostrar para o outro uma religiosidade que você ainda não tem. Sim. Tá? Porque as pessoas, em vez de utilizar do Evangelho para mostrar um caminho, a luz que a tanta pessoa precisa, a pessoa tenta o quê? Né? Porque tem do mesmo jeito que tem maus católicos, maus evangélicos, também existe maus espíritas que se escondem atrás do Evangelho, né? Sim. Né? Ninguém aqui está para julgar a perfeição de ninguém mesmo, porque quem sou eu na fila do pão para querer falar? Não nós estamos falando que a pessoa tem que se expor, mas na verdade se acolhe e vai mostrando ali, e vai lapidando aos pouquinhos. O objetivo é você. Porque senão você vai. É como se eu chegasse aqui, quer ver? É como se eu chegasse aqui e eu colocasse de uma forma como se eu tivesse perfeição. Você não está se utilizando do Evangelho para servir os outros. Na verdade, é como se eu colocasse, como se eu não tivesse mazelas, pelo contrário. Né? Então, assim, estudando o Evangelho à luz do Espiritismo, este objetivo é o de servir. Então, como que eu, doente, posso servir? Posso sim, mas quando eu for me lapidando, for melhorando, todas as pessoas que estão no curso, que estão tentando se melhorar, tendo uma aprendizagem, nossa, pode começar a trabalhar? Já se sente preparado? Já pode começar a ajudar numa recepção? Pode, mas isso é porque já partiu da pessoa. É o que a gente acabou de falar sobre a abertura. Aquele animal que está passando mal, você está preso, você fala, não, você tem que ficar aí. Calma, dá um tempo para a pessoa. O Evangelho é amor. Algo que você faz com sinceridade, com prazer. Sim. Né? Sim. O mais correto, em verdade, seria afirmarmos que os 58... Esse livro... Pega aí, filho, porque algumas pessoas podem não ter visto. É este livro aqui, ó. Esse livro tem 58 capítulos, que constituem um livro elaborado de almas delicadíssimas, destinam-se especial e primordialmente a nós próprios. Olha só.
E o que o Evangelho é? O que o Evangelho representa, pelo menos para a gente que é espírita? É uma reforma íntima, Sim. moral, né? Sim. Por isso que ele está falando aqui que se destina a nós próximo, a nós. Nós. Tá? Porque Sim. no momento em que eu começo não é o outro. Não. Ah, eu vou fazer. Olha, eu tô fazendo. A gente faz bem assim. Eu tô fazendo. Eu no início fazia mais. Hoje em dia eu dou uma disfarçadinha, né, gente? Pra fingir que eu já tô evoluída. Cai o Evangelho. Aí cai aquele capítulo que na minha cabecinha a gente é assim. Aí eu falei, tá vendo? Ó, tudo que eu acho que é pro Damião. Tudo que eu acho que é o Deus do Damião. Mas o que acontece? É para nós mesmos. Nós, não é para o próximo. Tem muita coisa que eu ainda faço, que quando eu pego o Evangelho, mesmo depois de lido várias vezes, você volta lá e ele te dá, vem cá meu filho, desce para a terra que você está aqui. Bota seu chinelinho de Deus. Bota seu chinelinho da humildade e caminha. Então o Evangelho, ele obriga você a se olhar. Mas por isso que assim, é o autoconhecimento, né? Porque, na verdade, o que vocês veem hoje, o que eu vejo hoje de certo e errado dentro de mim, foi através do autoconhecimento e dessas reflexões. Por isso que muitas vezes nós enfrentamos tanta dificuldade de ajudar aqueles nossos irmãos que nós amamos. Por quê? Porque a gente acha que é teimosia. Algumas partes pode até ser, mas tem uma boa porcentagem que aquela pessoa ainda não desvendou aquele conhecimento dentro dela. Para ela é um conhecimento distante. É como se eu estivesse falando alemão para uma pessoa, ou eu estivesse falando de raiz quadrada para uma pessoa que está aprendendo conta de mais e menos. Calma, não é o momento dela ainda. É imprescindível ressaltar que nos falece o direito de escrever sobre as verdades cristãs, pensando apenas nos outros, o que traduziria imensa vaidade e ridícula insensatez. Olha só o que nós estávamos falando agora há pouco, porque quando o Evangelho faz a gente se enxergar Sim. e perceber que o que está de errado está em nós, Sim. não está no outro. Sim. E tem gente que quando fala do Evangelho ou vai falar alguma coisa, exalta muito o que precisa ser corrigido no outro. Só que eu acho que a pessoa não entendeu, que o Evangelho é para ela. Sim, tá? sim. E você falou uma coisa interessante. Como é que eu posso ajudar alguém se eu ainda me encontro numa situação difícil ainda? Se eu ainda não me resolvi. Sim. Tá? Então se acerte primeiro, para depois você tentar ajudar alguém. E ajudar sem julgamentos, né? Isso não quer dizer que você tenha que ser perfeito, não é nada disso. Porque para ajudar alguém, que olha, vamos num lado mediúnico, um pedacinho assim. A pessoa, para ser médium, ela tem que ser perfeita? Não, então não ia ter médium. Então não ia ter médium. Jesus, como chamou os apóstolos eram perfeitos? Tudo bem, assim, é uma comparação meio até ridícula. Mas ele sabia das qualidades e dos defeitos de cada um. Tá? O que ele enxergava nos apóstolos era o potencial que eles tinham de poder levar a mensagem dele para os outros, sabe? Que na medida das suas carências lá, eles tinham o Jesus percebeu que eles tinham o que ele precisava para poder espalhar o cristianismo. Aqui vai ter uma parte que vai falar dos primeiros cristãos no capítulo. Mas depois eu vou explicar por que eu estou falando isso. Bom dia, Margarete. Bom dia, Magali. Bom dia, Janaína. A Lilian já tinha falado. E a Ivani. A Angelina colocou assim pra gente. Não tem quem fique feliz com estes momentos que estamos passando. Mas temos que ter paciência, tolerância e resignação. Pedindo a Deus que aumente nossa fé, nossa esperança em dias melhores. Com certeza, com certeza. Voltando lá. É imprescindível ressaltar que se nos falece o direito de escrever... Vou voltar aqui, já fiz, né? O direito de escrever sobre as verdades cristãs, pensando apenas nos outros, o que traduziria imensa vaidade e ridícula insensatez.
assiste-nos inegavelmente o universo direito de que é a nossa casa espírita, os nossos amigos espirituais, que a nossa necessidade, nós já não somos da época em que vem, não podemos mais, desculpa. Vem um líder agora aqui em casa, na rua, um líder religioso, uma pessoa que se diz líder religiosa, ele fala toda uma situação e eu vou seguir. O Damião fala, Sueli, venha minha filha, volta. Eu não, eu tenho que seguir. Assim, essas lideranças religiosas, muitas vezes, que infelizmente a gente vê nas reportagens, que se utiliza da dor do outro, mas você se deixa utilizar. Você também se deixa utilizar, né? Porque é que falam, ó. E tem gente que gosta de pensar com a cabeça do outro. Sim. Ela tem preguiça de... Por que o Espiritismo obriga a gente a estudar? Para você poder ter fundamento naquilo que você acredita. Não é uma fé cega. Não, aqui está chamando a atenção. O direito de estudá-la, o direito de comentar. Nós não somos, eu não estou falando de nenhuma religião, gente. Não, estamos falando de nós mesmos. Nós estamos falando de nós mesmos, mas assim, eu estou lendo aqui e falando o meu entendimento. A gente está online, né? Eu leio os comentários de vocês, são maravilhosos. Margarete está lá? Margarete está lá? Tá aí a Maga. Oi? Está melhor? Maga, isso a gente espera que você esteja melhor. Muita luz para você, Maga. E comentá-las. Então não é o que a Sueli falou, não é o que o Damião falou, não é aquele amigo nosso. Não, a gente tem que comentar. Comentar no sentido de estudar. De ajudar, de acrescentar alguma coisa. Porque antigamente não podia falar nada, né? Não podia. Mas eu acho que a religião que mais permite que você fale alguma coisa é o Espiritismo. Eu estou falando porque eu não conheço outra, né? É por isso que eu falo eu acho. Sim. Porque eu só posso falar daquilo que você conhece. E eu nunca frequentei uma igreja católica. Fui uma vez ou duas ou três, sei lá, no negócio lá da Umbanda, entendeu? Sim. Mas eu não conheço, então eu não posso falar daquilo. Sim. Então, na verdade, você está falando assim, olha, na nossa, graças a Deus, a gente pode estar comentando. O único lugar que eu frequentei a minha vida inteira foi o Espiritismo. Sim. Segundo o nosso entendimento, de meditar e escrever em torno delas, visando a convertê-las, sobretudo, em alimento para a nossa alma ansiosa para evoluir. Aqui. Né? Então, assim, eu já tenho, né, Damião, olha, por mais encarnações que nós tenhamos passado, agora não adianta mais, nós já sabemos, olha, parabéns pra gente, nós já sabemos que nós temos por obrigatoriedade evoluir, nós já sabemos, olha as coisas boas que nós sabemos que nós somos obrigados a evoluir, tentar evoluir, nós sabemos, né, que a gente é obrigado a estudar, nós sabemos que nós somos responsáveis por nós mesmos. Não adianta querer jogar a culpa no outro. A gente já tem ali um alimento, e aí ele fala, é um alimento para a nossa alma ansiosa por evoluir. E se você parar para pensar, a gente tem essa ansiedade. O homem, aqui ele fala evoluir, mas sim, progredir. Sim. Tá? Mas vamos não evoluir mesmo, vai. É a obrigação do ser humano evoluir. Sim, ele não pode ficar estacionado para sempre. Não. Acreditando em velhas teorias. Não. Como se deduz do título, estudando o Evangelho, à luz do Espiritismo, os temas por nós apreciados trazem, como não podia deixar de ser, a marca de nossa abençoada doutrina espírita. Doutrina de esclarecimento, que tem sido luz em nosso caminho. Doutrina de redenção, que nos tem amparado a fragilidade. Quantas vezes, né, a gente entrou na casa espírita, meu Deus, parecia que ia faltar até o ar. De tanto, meu Deus, como eu preciso estar aqui. Eu me lembro que o meu irmão, que hoje não está aqui, está lá em Portugal, ele e o meu irmão Benedito, né, que como ele chegou na casa espírita. Como ele chegou.
uma pessoa que sempre teve, como é que fala? Uma pessoa firme, sempre foi uma pessoa decidida, Sim. né? Aí, de repente, veio essa síndrome do pânico e fobia, e ele chegou bem numa situação bem difícil mesmo. Sim. É que a gente não pode obrigar as pessoas a acreditar no que eu acredito. Sim. Mas mesmo na descrença dele, ele conseguiu Uma melhora. uma melhora. Uma Sim, melhora graças a sim, Deus. né? Claro, é que nem a gente fala, tem que ter o acompanhamento médico também. Sim. Tá? Mas o espiritismo para ele naquele momento caiu que nem uma luva para ele. Sim. Para melhora dele, entendeu? É que a gente, ele não, mesmo indo pouco, ainda conseguiu um objetivo dele. Sim. A Lilian colocou assim: cada vez mais que se ler o Evangelho, teremos um novo entendimento, uma nova forma de ver as coisas. Bom dia, Maria. Maria Alcedina trabalhou comigo tantos anos, minha amiga querida, em história. Ai, posso me emocionar, minha amiga, linda do meu coração. Doutrina de renovação, que nos tem apontado rumos mais certos, reajustando-nos convenientemente. Que bom que a gente tem um véu de esquecimento, né? Ai, eu não quero ver, porque se hoje eu olho umas coisas e falo, ai, Sueli, você podia ter ido por outro caminho. Imagina no passado. Esse reajuste aqui que ele está falando, Sim. é aquelas mudanças que a gente precisa ter. Sim. E quando que tem muitos que vão embora, que não aceitam mudar, Sim. porque a doutrina espírita ela exige de você comprometimento, Sim. tá? Mudanças de atitude, Mas de hábito. Sim. E a pessoa... E a gente volta no amor do Pai, né? Porque olha só, se esclarece, faz a redenção, ou seja, né? E assim, e se renova. A gente é tão amoroso, tão bonito, porque ele fala, ó, vamos nos esclarecer, vamos fazer a redenção em nós mesmos e vamos nos renovar. Gente, renovação é todo dia. Eu... É renovação, todo dia que eu acordo, pelo menos pra mim, e eu tenho certeza que a maioria de vocês. Quem já levou umas bordoadas boas da vida, assim, pá, e isso eu não tô falando que eu sou coitadinha, não, mas quem já levou umas bordoadas todo dia da vida, assim, bastante, numa encarnação presente, renovação é todo dia. Assim, quem tem umas marquinhas costuradas, assim, discretamente, renovação é todos os dias. Todo dia é um novo dia. Quando, antigamente, não, o Gabriel sabe, né, filho? Há uma ansiedade. Hoje em dia a ansiedade já não me pega mais tanto. Por quê? Porque eu vou viver, e a doutrina espírita ensina isso, né, Damião? Você vou viver o dia de hoje, né? Não querer ficar no passado, nem querer viver o futuro, algo que você ainda... A pior coisa é quando você sofre por antecipação. Se acolha. Ontem eu faço assim agora. Faz de conta que ontem aconteceu alguma coisa aqui que eu não concordo muito. Eu não fico pensando no ontem, já acabou. E assim, se eu fiz uma grande besteira, Sueli, aquilo, quando eu lembro, eu tenho que lembrar. Falar, não, eu vou tentar ao máximo não fazer mais isso. Mas eu vou tentar viver muito bem o hoje. O hoje. Hoje hoje eu vou fazer o evangelho, hoje eu vou fazer o que à tarde. Pronto, acabou. Amanhã tem que fazer isso, ficar nervosa. É um exercício difícil, né? Mas necessário. É muito difícil. Mas porque você não consegue mudar do dia para a noite. Mas é necessário. Mas é necessário. Por causa da ansiedade aí da vida que está acabando com a gente. Você está tentando mudar o que você carrega há muitos anos, né? Sim. Muitos anos. Porque se você vive no passado, você vai viver nas culpas, nos problemas do passado. Não dá. O passado, o que você tem que tirar dele? A sabedoria das aprendizagens. Ninguém nasce sabendo e ninguém nasce acertando.
Sim. Claro, em alguns momentos você até consegue fazer, dependendo da situação, Sim. você consegue fazer umas escolhas certas. Sim. Mas na maioria das vezes você só acerta errando. Lógico. Porque é o que você falou, é a experiência de vida. Sim. Você vai tirar dos erros os acertos. Sim. Aí se você não vive o presente, aí hoje, eu estou no dia de hoje. Aí eu fico pensando no passado, aí eu esqueço de viver o hoje. E se eu penso no amanhã, eu fico ansiosa e não penso no hoje também. Então, gente, hoje é domingo, dia 18 de outubro, né? Hoje nós vamos viver o dia 18 de outubro. Vamos lá. Em cada frase, em cada conceito, pobremente expostos, conhecemos, encontrar-se-á, assim o desejamos, aquela substância doutrinária que torna mais grandiosa a personalidade augusta de nosso Senhor Jesus Cristo, que torna mais claros os seus ensinos, mais compreensiva as suas palavras. Somos criança, né, Damião? Por quê? Olha lá, porque é maldade nossa? Não é, mas ele fala assim, olha, vamos compreender as palavras, né? Porque o pior do espiritismo é aqueles que não compreendem o espiritismo. Sim. Tá? Porque não fazem dos ensinamentos algo que seja bom para si. Sim. Então, por não compreender o espiritismo, muitos também saem também. Sim. E às vezes não é nem por causa de reforma, ou por causa disso. Não, e assim, nas religiões em geral, muitas vezes a gente vai, que ilusão que nós vamos? Que eu vou mudar o outro. Eu vou lá porque olha, eu preciso de ajuda. Não, olha, não, eu tô bem, eu tô ótimo. Mas eu vim aqui porque o meu marido, Damião, tá precisando disso. Não, o meu marido, Damião, ele me dá muito trabalho por isso. Opa! Você não dá trabalho nenhum? Não é que a gente não possa procurar uma religião para ajudar o outro, né, filho? Mas a gente quer mudar o outro e não quer mudar a gente. Aí não adianta nada. Porque se eu fosse igual a você, sim, você não aprenderia comigo e eu não aprenderia com você. Com certeza. Então, graças a Deus, existe a diferença. Sim. Que torna mais claros os seus ensinos, mais compreensivas as suas palavras, mais límpidas as suas lições. O Mestre continua sendo o maior, a mais sublime e eterna realidade que o mundo conheceu até os nossos dias. Eu vou repetir, para ver se a gente fica no nosso chinelinho de dedo. Porque às vezes a gente quer ser o mestre dos outros. A gente tem que ser mestre dos outros na amorosidade, no bom conselho, assim junto à palavra do Evangelho. Mas não o mestre sabe tudo, que acha que pode mandar na vida dos outros. Porque o mestre continua sendo a maior, a mais sublime eterna realidade. O que o mundo conhece, o mundo conheceu até os nossos dias. Isso. A sua palavra permanece. Que homem foi esse que é, né? Tem uma coisa que a Nete Guimarães falou num vídeo dela que eu achei mó bacana. Foi o primeiro vídeo que eu vi da Nete Guimarães, né? Que é aquele que o professor estava na faculdade. Sim. E o aluno questionou o professor. Prova que o jugo com Jesus é mais suave e o fardo com ele fica mais leve, né? Sim. E aí mais para frente a Nete Guimarães falou assim, você acha que Jesus veio aqui só para falar palavras com efeito? Vocês acham isso? Sim. Jesus não veio aqui só para falar palavras de efeito. Nem precisa disso. Porque o que ele ensinou foi tão certo que até hoje as pessoas lembram. E está aqui falando, ó. Realidade que o mundo conheceu até os nossos dias. É o homem. Não, é o homem mais antigo, podemos, entre aspas, podemos dizer, que está há séculos aí, e ao mesmo tempo é o mais contemporâneo, é o mais futurista. Parece que essas palavras de Jesus nunca vai ser antiga. Não. Porque toda vez que a gente lembra do que ele ensinou, é sempre cada vez mais atual. Porque se você tirar palavra de cada ensinamento dele, você coloca no seu dia a dia,
e vai te despertar sempre para alguma coisa que você precisa mudar. É melhor a gente parar de brigar com ele. Eu prefiro nem brigar, porque o chefe é complicado brigar com o chefe, né? Porque, ó, a sua palavra permanece, quem tá aí chateado é melhor, a sua palavra permanece, educando e salvando, confortando e só erguendo, renovando e iluminando para imortalidade gloriosa. Ó, ele nos renova, ele nos ilumina e ainda faz a imortalidade gloriosa. Por que imortalidade gloriosa? Ai, que exibido, gente. Não, tudo que eu falei até agora, vou trocar coisa. Tudo que eu falei até agora vai por água abaixo, porque nós compramos o livro e eu, muito boazinha, falei que ele podia ler pelo livro. Agora está se exibindo? Não pode. Eu não acredito nisso. Para, é feio. Meu Deus, porque assim, eu volto para. Quer casar comigo? Não, só faço besteira uma vez, uma encarnação só. Ó, meus amores, nós vamos começar o primeiro capítulo. O Damião vai estar lendo aí aos pouquinhos e a gente vai pontuando. Bom, primeiro, na pregação. Nos instantes de vida interior, permitidos pelas lutas que se renovam dia a dia, volve o homem a olhar para o futuro cheio de esperança, na certeza de que a terra conhecerá dias melhores, quando vier a se iluminar das sublimes vibrações da fraternidade legítima. E a nossa verdadeira fraternidade legítima é aquilo em que a gente acredita e que a gente segue. Tá? Quando a gente perde a esperança no futuro, quando a gente não acredita em mais nada, aí fica um buraco, né? Já reparou que nessa hora que a gente não acredita em mais nada e perde a esperança, sempre tem alguém que chega e te ajuda? A gente às vezes é tão cego, né? Sim. Que a gente, não é que é cego, eu acabei de falar até agora, no meio da nossa dor, a gente perde esperança de algumas coisas. Eu sempre vou me basear pelo que aconteceu com o meu irmão, né? Porque é o exemplo mais próximo de mim. Porque quando ele se via numa situação difícil, sem esperança, e achando que já tinha tudo acabado, né? Aí chegou uma conhecida também para ajudar a levar ele na casa espírita, sim, né? Sim. Eu não estou falando também, a gente também não pode achar que a casa espírita é a solução do mundo. Sim. Tá? Mas a palavra que ela é falada lá dentro, que ajuda a limpar, a fortalecer, Jesus, nosso Deus. Isso, todas as curas acontecem em todos os templos de Deus. Todos os tempos. Todos os templos. Nós estamos falando da Casa Espírita porque é a nossa, né, onde nós convivemos. Bom dia, Iracema. Nesse primeiro parágrafo, quando o Damião falou, ele coloca assim: nos instantes da vida interior, todo o meu passado, o olhar do meu eu. A gente sempre, pra gente nos fortalecer, para nós melhorarmos, para nós modificarmos, nós vamos ter que aprender e fortalecer em nós, que você tem que partir do seu eu, sempre primeiro do seu eu. Olhar para o futuro, sim, com um pouco mais de certeza de que as coisas vão dar certo. Sim. Aqui, ó, olhar para o futuro cheio de esperança, na certeza de que a Terra conhecerá dias melhores. A gente tem que acreditar num futuro melhor. Ele fala aqui, sim, concordo, renovam dia a dia, se dê o direito de se modificar todos os dias. O primeiro parágrafo ele já chama a atenção, o Evangelho ele é maravilhoso. O livro, estudando o Evangelho, ele vai ali trabalhar de novo muitas coisas que a gente conversou o ano inteiro. Renovando dia a dia, se dê o direito, vamos nos dar o direito de nos renovar todos os dias. E quem achar que está bem na fita e está perfeitinho, meu amor, não aprendeu nada. Não aprendeu nada, não. Como o Damião falou, a fé conhecerá dias melhores. Eu me renovando dia a dia,
eu ir modificando dia a dia, eu vou conhecer e ter a fé de dias melhores. Continua, filho, por favor. O homem que crê nesse... O homem que crê nesse futuro, nessa era de compreensão e paz entre as criaturas, por isso luta e sofre, confia e espera. Puta, muito bacana, né? Sim. O homem que crê no futuro, nessa era de compreensão e paz entre as criaturas, por isso luta e sofre e confia. Olha, a pessoa sofre, tá no seu momento de angústia, Sim. mas ela tem certeza que tudo vai dar certo. Eu acho que todos nós, né? A gente já falou uma vez sobre isso. Eu acho que todos nós já ficamos assim, assustados com uma coisa, com uma pessoa na vida, que a pessoa senta, aí é o verdadeiro sábio. Que quando você senta do lado de uma pessoa, aí a pessoa vai ali contando, conversando com você e vai contando toda uma vivência ali da vida, bem natural, tá conversando bem natural. Aí você olha para aquela pessoa e você fala, gente, eu não acredito que você passou por tudo isso e você tá aí. Sabe aquela senhorinha, aquela pessoa que você fala assim, nossa, e te dá um exemplo, né? E que dá esse exemplo aqui. Quando o Damião falou, quando você pega a fraternidade legítima, acreditar no verdadeiro amor, acreditar em um homem de fé, e aí você se torna um verdadeiro cristão. Porque você acredita realmente no amor, não é nada contra, tá, filho? Mas vou usar você de exemplo. Esse aqui é um amor, lógico, perfeito. Mas existe um verdadeiro amor que entrelaça todos os irmãos do universo. Não é isso, Daniel? Porque se não for assim também, não faria sentido a gente estar aqui. Sim, sim. A gente tem que... Ninguém aprende a amar. Ninguém nasce amando. Aprende. Sim. Vou fazer bobagem. Não é que ninguém aprende a amar. Ninguém nasce com esse sentimento. Você vai adquirindo ele com o tempo. Sobre alguém ou sobre até alguma coisa, muitas vezes. Eu falei bobagem. Ninguém aprende a amar. Desculpa, gente, foi uma bobagem, tá? Você vai adquirindo esse sentimento. Sim. Você reparou que tem... O pior você vai se enamorando daquilo, né? Não, e o pior é que você tem uma pessoa que você não se dá bem, não é? Sim. Não gosta, por algum motivo lá qualquer. Você não gosta daquela pessoa. Mas aquela pessoa, ela tem atitudes que você com o tempo acaba admirando. Olha, e até entendendo. Porque ninguém sabe a história da vida de ninguém. Não, tem pessoas que realmente ela te passa, mesmo com o tempo, ela vai te dando exemplos bacanas, tá? Que você vai olhando, poxa vida, né? Fulano eu julgava de uma forma, mas eu não conhecia essa pessoa direito. Sim. Eu vendo ela fazendo isso ou aquilo, olha só, essa admiração que você vai aprendendo a ter por aquela pessoa, vai fazendo que você comece a olhar ela diferente. Não é? São os exemplos que a gente acaba tirando bons. Veio aqui na minha cabecinha uma coisa. Nós precisamos aprender, porque às vezes a gente tem orgulho disso. Eu sou armado, tá vendo como eu sou? Ninguém mexe comigo mais. Ninguém me faz de bobo. Não, tá lá. Nós temos que aprender a ser menos armados. Nossa, ficou ruim, né? Ficou escuro. Aqui eu não Pergunta sei. se eles estão vendo. Não, eu tô vendo aqui a gente, ó. Aqui, gente, tem uma luminosidade. Aqui, a gente, ó. Tem uma luminosidade, o lado que aparece ali, parece que eu tô... tem uma mancha preta em mim, mas não, tô lá, ó, tô lá. É a cortina. A carinha dele. Continua aí, filho. Nessa era de compreensão... Ó, eu já li O Homem que Vê no Futuro, né? Sim. Nessa era de compreensão e paz entre as criaturas, por isso luta e sofre, confia e espera. Luta e sofre, confia e espera o advento de uma fase áurea, rica de espiritualidade, com inteira ausência dos sentimentos inferiores que molduram indiscutivelmente a fisionomia do mundo espiritual, mundo atual. Tá? A pessoa às vezes não acredita, às vezes não, né? A espiritualidade para alguns é uma coisa que parece que é de outro planeta, né? Sendo que a espiritualidade está em todo lugar. Ah, sim.
Nós temos que ter confiança e entender que nós não somos, a gente tem que falar, nós estamos aqui, estamos na Terra, existe a espiritualidade, parar com essa... temos que ser gratos pelo estarem nos ajudando e, ao mesmo tempo, agir de forma mais natural, porque às vezes, através desse endeusamento, que a gente cai nessa questão do falso profeta. Eu vou lá na cartomante, com todo respeito às cartomantes, eu vou lá em 10 cartomantes para elas descobrirem a minha vida, e assim vai. A ausência do ódio. A ausência do ódio que provoca a guerra. Mas peraí, desculpa, Damião. O que ele está falando, o que é fisionomia? Fisionomia do mundo atual. Ele está falando assim, olha, presta atenção, vamos limpar esse mundo? Fisionomia do mundo atual. Aí o Damião vai falar, ausência do ódio. Que provoca a guerra. Sim. A ausência do orgulho, que favorece a prepotência. Sim. A ausência do ciúme, que acende o fogo do desespero. Sim. A ausência da inveja, que estimula a discórdia. A ausência da ambição, que abre o caminho à loucura. Lindo, olha só, né? Quando tiver ausência disso tudo, está dizendo que não vai ter mais guerra. Sim, não vai ter mais prepotência. Não vai ter mais prepotência. O ciúme, que acende o fogo do desespero, não vai ter mais. O que estimula a discórdia, a inveja, ela é complicada. Eu acho que desses aqui, o pior deles é a inveja. Na sua opinião, o pior deles para você é a inveja. É a inveja. Por quê? Vamos supor que eu estou num lugar, no trabalho. No meu trabalho, não vou nem falar que isso acontece em todo lugar, na casa espírita, coisa. Mas eu estou falando da minha vida pessoal aqui fora. Vou falar aqui fora. Não vou nem falar no negócio de. Vou entrar na área da religião. Se eu estou lá no meu serviço e eu faço algo bom, tem sempre alguém que vai achar que eu estou sobressaindo e ele está ficando esquecido. Que é o ciúme, né? Poxa, tá vendo? Só fulano está sendo lembrado por algo que ele fez e eu não estou nem assim. Nós somos ciumentos, né? Mas a gente tem que ir ponderando. E nós temos o lado bom, o lado dos defeitos. Então, tá tudo aqui. Cabe a mim calcular, medir. A inveja, para mim, é uma coisa complicada. Porque ela, em vez de ajudar, ela desfavorece, é o que mais destrói. Nós somos pessoas extremamente, realmente, gente, pessoas extremamente responsáveis pelo mundo. E muitas vezes a gente reclama, mas está tudo aqui, ó. Vamos lá, vamos deixar de ser orgulhoso, vamos deixar de ser ciumento, vamos deixar de ser invejoso. Está sempre chamando a atenção e puxando o nosso orelha. A inveja e o orgulho são os irmãos, eles vivem de mão dada. Inveja e orgulho vivem de mão dada. Sim. E aqui, ó, a ambição, né, também bem perigosa. Esse mundo melhor não pertencerá exclusivamente aos nossos filhos e netos, como asseguram os que creem apenas na unicidade da existência, na reencarnação. As pessoas, tem muita gente que ainda não acredita na reencarnação, sendo que a reencarnação, para nós que é espírita, que já entendemos que sem ela não existe progresso, né? Porque é através da reencarnação que a gente vai se melhorando. A gente vai deixando de fazer coisas que a gente fazia numa reencarnação anterior. Sim, concordo. Mas tem aqui, ó, a continuação da frase, vocês vão entender melhor. Ele pertencerá a nós mesmos, as nossas individualidades espirituais, empenhadas hoje na construção desse mundo feliz. Desse mundo onde o mal não terá acesso. Não haverá lugar para a sombra, porque o bem e a luz lhes serão magnífica e constante. Você constrói para ter resultados. Divulguemos a luz. Então, assim, não adianta nada. Na verdade, é assim, o Evangelho, ele sempre nos chama a responsabilidade, né, Danilo?
a responsabilidade com o mundo. Não adianta, se eu fico, a gente volta sempre na mesma coisa, parece receitinha de bolo para a vida de alguém. Não é isso, é o evangelho. Não, é uma receitinha de bolo mesmo, para a nossa vida. Sim, mas assim, não é uma receita de bolo das minhas vontades. Vem do evangelho. Então ele fala novamente aqui, ó, o que eu estou fazendo hoje? Hoje no domingo, o que eu estou fazendo para melhorar? Eu estou pensando só na palavra de Jesus, tudo bem. Acabou? Parabéns. E o final da tarde inteira? O que eu posso estar fazendo? Hoje eu vou aprender a ter um pouquinho mais de paciência comigo. Hoje eu vou tentar exercitar a minha tranquilidade, porque eu estou um pouquinho ansioso. Por quê? Porque ele sempre fala, ó, vamos plantar para um mundo feliz? E ele sempre fala que nós, os homens, que estamos gerando tudo isso que você falou que você não gosta. Que você até fala, o que mais me aborrece é a inveja. Semear o meu amanhã. Vamos plantar hoje para a gente poder colher um futuro melhor. Sim, tá? Sim. Isso que a gente só gosta de reclamar, né? A gente semeia sempre algo. Sim. A gente tem que fazer o melhor hoje para o meu amanhã ser melhor. Sim, porque nós, na verdade, a gente reclama das coisas que estão acontecendo, mas as coisas que estão acontecendo, a culpa é do homem. Você fala, poxa, Sueli, mas não fui eu que fiz isso. Ok. Será? Que bom, de repente, mas o que você fez antes, o que você está fazendo para amanhã? Então, assim, se nós já não fazemos parte daqueles que jogam pedra realmente, então que a gente consiga se manter desse lado e tentar fazer, através das nossas palavras, que outras pessoas parem de jogar pedra. Eu não vou nem falar no meu futuro. Eu vou falar no futuro da Vanessa, de outros que estão... Sim, tá? Isso no mundo terreno. Porque se eu tenho que construir uma manhã melhor, não só para mim. Sim. Porque seria um egoísmo eu pensar que só amanhã, eu só amanhã. Agora, então, mas agora você está colocando a visão do mundo terreno, e eu concordo, né? Porque na verdade no mundo espiritual é tudo interligado a vida toda, né? Vamos lá. Pertencerá a nós mesmos, as nossas... Você já falou, já. Né? Aí pela encarnação... Pela reencarnação, estaremos amanhã de novo no cenário terrestre, aqui ou em qualquer parte, utilizando outros corpos, prosseguindo destarte experiências evolutivas iniciadas em remotos milênios, que eu acabei de falar agora, tá? Que a gente vai, né, tudo bem, que a gente não pode esperar para a próxima encarnação para que tudo seja melhor. Mas a gente pode, nessa, ir se melhorando. Sim. Tá? Não, e nós temos por obrigação, né? Para que numa próxima encarnação eu volte aí numa situação melhor, ainda mais... Sim. Né? Sim. Aqui fala, na verdade nós estamos, né, Damião? Nos dado várias tentativas e várias oportunidades. Mas todas eu vou jogar fora, todas, a vida toda. Não. Vai ter uma hora que a gente vai parar. Cansa, né? Tu sabe, até para... Eu não gosto de falar no nome do livro quando eu não tenho muita certeza do livro que é. Sim, tá? sim. Eu não gosto, mas eu gosto de falar mais ou menos. Porque tem uma hora, tem um livro que a gente acaba até lendo, até para fazer o mal cansa, e a pessoa e a pessoa para. Sim, o Damião está falando do exemplo que ele gosta, que ele já comentou comigo, não sei se em live, que um amigo, um irmãozinho com uma elevação assim mais, né, complicada, ele tinha que fazer um serviço. Não foi isso? Foi. Mas aí foi em umas outras situações, que foi no... Também esqueci o livro. Mas não tem problema. Aí o Damião contou pra mim que aquele serviço, nossa, você vai lá, detona com isso, manipula o pensamento. Guardião da meia-noite. Manipula o pensamento de fulano, induz ele a fazer tal maldade. Acessa, vai lá que eu quero que você detone com aquele irmãozinho. Aí
Não, não foi o Guardião da Meia-Noite, não. Desculpa. Aí o irmão pegou e falou assim, não, mas não dá. Como assim não dá, né? Ele não merece. Sim. É cheio de virtude, cheio de qualidade. Esse não merece. Não é o Guardião da Meia-Noite. Mas não tem problema, depois você lembra o livro. Vamos continuar, amor. Aqui, Amanhã na ceifa colheremos o fruto do nosso plantio de hoje. Opa, isso aqui é igual o semáforo, quando pisca vermelho, pra gente colocar bem dentro. O que nós estamos fazendo aqui na verdade, se a gente parar para pensar? Se nós, graças a Deus, com todas as nossas manias, lemos todo o Evangelho, nosso grupo, os amigos aí queridos, e a gente está fazendo de novo, né, amor? Quer dizer assim, tá repetindo a lição. Não, nós estamos marcando. Me lembra lá no livro, Diálogo com o Executor. Sim, é esse mesmo. Nós estamos marcando dentro de nós, através de repetição para a nossa própria alma, atitudes que a gente tem que melhorar. Porque olha que engraçado, novamente aparece aqui. Cadê que você tinha visto? Amanhã na ceifa colheremos o fruto do nosso plantio de hoje. Agora não cabe a pergunta para o meu ouvidinho e para vocês. O que você anda plantando? Oi? O que você anda plantando? O que você anda plantando, meus amores? E outra coisa, acolhimento. Caramba, eu plantei cada coisa essa semana. Tá bom, tudo bem. Não precisa. Fala baixinho para você mesmo. Plante bons frutos na que vai entrar. Aproveita que ainda dá tempo. Vamos lá, filho. Assim como participaremos ontem de redentoras lutas que se ocultaram momentaneamente, esquecidas na poeira dos milênios na atualidade, estamos igualmente contribuindo para a edificação do porvir, do amanhã. Opa! Se eu vou construir algo, concorda comigo? Gente, a gente é mania de professor, talvez, né? Ou de criança. Eu ia falar isso para mim, mas veio na minha cabeça. A história dos 3 porquinhos. Os 3 porquinhos fizeram a casa de madeira e fizeram o outro foi lá e fez de tijolo, não foi? Foi. E a de palha. Aí, assim, eu preciso de uma construção sólida. Aí eu faço uma casa meia boca, eu faço uma casa meia estranha. Edificação do porvir, construção sólida, construção do bem. Vamos parar com essa mania preguiçosa, mania preguiçosa, que eu tenho, que todos nós temos, da gente fazer assim, poxa vida, eu acho que eu mudei, eu acho que tem que ser por aí, e tal, amanhã eu mudo. Para. Deixa para depois. Não, deixa pra depois. Sim, e assim, para de esconder embaixo do tapete, me desculpe, tá? Para de esconder embaixo do tapete aquilo que te faz mal e aquilo que você sabe que você tem que limpar para você poder estar se curando. Sabe aquela mágoa que a gente nunca liga para aquela pessoa? O telefone que a gente não liga, ou aquele telefone que a gente não quer atender e a gente fica ali? Construa de forma sólida, construa para o bem. Autoconstrução, né? Se você não tentar, você não vai conseguir nunca. Tem que ter um início. Tem. Não pode deixar... Agora, se vai aquela inveja ou orgulho, como você fala, aí ninguém tenta. E ainda tem a preguiça também de tentar. Sim. A acomodação. Vamos lá. As conquistas de ordem material prosseguem deslumbrante em ritmo acelerado. Temos a certeza de que pelo esforço da ciência e pela sublimidade da arte, desfrutaremos mais tarde o bem-estar e o conforto com a absoluta exclusão do egoísmo. Olha, outra vez falando do egoísmo. No entanto, na atualidade, uma série de indagações invadem o nosso espírito, de que valem imponentes cidades e pontes maravilhosas, interligando continentes, naves assombrosas, cruzando o espaço em todas as direções, e soberbos empreendimentos de medicina, se apesar de todo esse arrojo e toda essa audácia do pensamento humano, continuamos em maioria deficiente de espiritualidade. Sim. Quando ele fala, invadem o nosso espírito, quem é que não tem medo? Quem é que não tem dúvida?
Quem é que não tem segurança, né, Damião? Quem é que naquele dia não amanhece com a fé meia balançada? Todos nós, mas cabe a nós voltarmos, né, até a espiritualidade. Apesar de tudo isso que o homem fez e faz, ele não acredita na espiritualidade ainda, porque ele acha que tudo Sim. é fruto dele mesmo. Da imaginação. No próprio Evangelho, lá no Sim. Evangelho, ele vai ter nós passamos por esse capítulo agora há pouco tempo, que o Sim. homem ele vai escolher um caminho. Sim. Um vai levar ele para o desencarne. E o outro, não, eu estou falando, mas não está assim, tá? Sim, não você está assim. contando. Vai levar ele numa situação que vai prejudicar. E o outro caminho vai salvar ele. Em vez de ele agradecer pela inspiração que ele teve, ele vai falar, nossa, como eu sou bom. Ah, você falou sobre isso. Tá? Não, ele não vai acreditar que teve alguém que inspirou ele. E a mesma coisa, quando aqui nessa parte aqui, quer ver? De todos os empreendimentos, de medicina, se apesar de todo esse arrojo, de cada essa audácia do pensamento humano, continuamos em maioria deficientes de espiritualidade, porque até quando o homem foi inventar a vacina, ele teve uma inspiração de um espírito que ajudou ele na elaboração daquela vacina. Quando o cara vai construir um prédio, um engenheiro, um arquiteto, que ele vai planejar, vai fazer aquela parte da arquitetônica, Sim. ele tem alguém, um espírito ligado a essa área, que está inspirando ele a fazer o projeto daquela arquitetura. Um engenheiro, tá? Mas o homem, ele é tão egoísta que ele acha que tudo vem da cabeça dele. E não é assim. Tem um conhecimento dele ligado ao conhecimento de um outro. Sim. Que inspira ele. E sabe o que eu estava pensando, amigo, quando você falava? Sabe bebezinho quando a gente bota no colo? Sabe quando a mãe da gente acalenta a gente vai crescendo, o pai da gente acalenta a gente? Eu acho que muitas vezes nós temos que parar de deixar... a gente tem que aceitar um pouquinho mais estar no colo. A gente tem que aceitar um pouquinho mais, ou muito mais, e confiar que nós estamos no colo de alguém. Que nós estamos no colo de algo superior. Que nós não estamos sozinhos. A gente se sabota tanto, que a gente muitas vezes prefere escolher que nós estamos sozinhos, que não existe uma espiritualidade, que não existe algo superior. Isso é sabotagem. Nós estamos usando sabotagem. E daqui a pouco, tudo que tu está falando aí, vai aparecer aí. Aí o que acontece? Se eu colocar, eu vou me dar bom dia. Tem que ser tudo na medida. Eu estou me dando bom dia e eu tenho que lutar com sabedoria. Mas, ao mesmo tempo, hoje, no domingo, dia 18, eu também tenho que aprender que eu estou no colo de alguém. Por que eu não acredito que eu estou no colo de alguém, que eu estou no colo de algo superior, que existe um futuro, que aí cai tudo... Nossa, para um pouquinho. Para um pouquinho de desacreditar nesses irmãos, em todo um universo, em toda uma energia boa. Não, a gente não quer. Entendeu? Nós somos crianças e nós precisamos. Nós não andamos só. Não, nunca. Nós precisamos, né? Olha o que tu está falando aqui. Quer ler? Não, pode ler. E olha só o que você... permanecemos em verdades mendigos de quê? De amor. De amor. Quer dizer que a gente não merece, né? A gente somos mendigos de amor, porque a gente... Se auto-sabota. Indigentes de bondade. A gente não... Sim. Maltrapilhos de compreensão. Estátuas vivas do egoísmo. Sim. Porque nós somos extremamente egoístas. Sim. Porque a gente não acredita que existe alguém que possa nos ajudar. É uma bronca bem assim, mas é verdade, né, gente? Vamos parar de ser mendigo de amor. Se cuidar. Vamos parar de ser indigentes da bondade. Vamos parar de ser maltrapilhos de compreensão
E uma estátua, nossa, eu amo artes, mas eu não quero ficar como uma estátua. Vamos parar de ser estátuas vivas do próprio egoísmo. Aqui eles nos chamam atenção para o fortalecimento, para a limpeza, para o autocuidado, para se detectar, para se analisar, né? Aí eu coloquei aqui, vai doer. Vai doer, dói. Mas é melhor doer agora e Vai a gente doer. continuar vivo. Mas é necessário, sim. E essa vida que você está falando, né, Daniel? Não é uma vida terrena e física. Não. É uma vida de várias existências. Porque eu vou para o plano espiritual. Aí eu levo os mesmos defeitos. Aí eu volto para cá. Eu atuo nos mesmos defeitos. Meu amor, você morreu. Você só fica andando para um lado e para o outro. Aí você morreu. Porque você vai para o plano espiritual, não faz nada. Fica lá assim, reclamando. Você volta pro plano. Você viu o que aconteceu com aquela senhora lá quando o André Luiz quis falar? Aí estava ele e uma senhora. Sim. O André Luiz ficou por último. Sim. O senhor lá que eu esqueci até o nome. Sim. Olha, eles estão na frente, eles também. Ah, eu estou com mas eles também chegaram primeiro. Já começou um chacoalhão no André Luiz, já começou ali, porque ele achou que era a última bolacha do pacote. Sim. Achou que ia chegar lá, ia para cruzar a frente de todo mundo. Ia falar primeiro, opa, eles também estão com pressa. Sim. Aí, só sobrou ele e uma senhora. Aí ele achou que, não, primeiro as damas. Sim. Aí o cara foi falar com a moça. Ela, desculpa, estou falando cara porque eu não me lembro o nome, tá? Desculpa. Sim. Sim. Aí ele perguntou, o que você fez para ter um merecimento? Ah, a mulher não gostava de trabalhar, não gostava de fazer nada. Ela foi pro plano espiritual e não fez nada lá. Tipo assim, eu vou pro plano espiritual, eu tô aqui, eu tô reclamando daqui, né? Aí eu chego lá no plano espiritual, eu fico. Faz de conta que o Damião tá lá já para aquele lado. Damião tá ajudando alguma coisa, tá indo para um curso, sei lá, como é o plano que eu não lembro direito, como a gente acredita. Aí Damião tá lá só na preguiça. Aí quando vem pra cá, só na preguiça. O que eu vou levar de melhora pra casa do meu pai? Como filha do meu pai, maravilhoso que ele é. E o que eu vou trazer quando eu voltar na minha encarnação de aprendizagem de lá? Porque senão fica igual a bolinha vai e volta. Vai e volta. Sabe? E lá é incrível, né? Lá porque você precisa fazer algo. Lá começa lá, né? Você tem que fazer algo lá para você tirar merecimento de alguma coisa. Aí chega lá o espírito, não gosta de fazer nada. Sim. Minha irmã. Mas parece um pouquinho que a gente gosta de falar aqui, né? Ai, minha vida, minha dor. Chega lá. Ai, desculpa, gente. Ai, minha vida. Ó vida, ó céu. A Jupiara colocou assim: aceita que não temos o poder de transformar o outro, mas temos o poder de fazer a nossa transformação interior. Aprender a amar, nos perdoar, ter paciência com nós mesmos. Muito bom, Jupiara. Muito bem, né? Pode Vamos continuar? lá. Pode. Bom, com o nosso Senhor Jesus Cristo, teve início na Terra a preparação espiritual da humanidade para os jubilosos dias do futuro. Ou seja, um presente, né? Esse presente que nós temos de aprendizagem. Depois dele, como legatários de valioso patrimônio, espalharam-se os discípulos por toda a parte, visitando cidades e aldeias. Plenos de alegria, anunciavam o Evangelho. Eram eles, já naquele tempo, os precursores, os pioneiros da civilização do terceiro milênio. Eis que o Evangelho é insofismavelmente a base, o alicerce, o fundamento, a pedra angular dessa civilização luz, dessa civilização amor, que o mundo conhecerá. Porque o trabalho que os discípulos tiveram não foi fácil. Porque tem uma parte do Evangelho que Jesus, conhecendo o coração do ser humano, tem alguns lugares que ele não permitiu que os discípulos fossem. Jesus foi ele mesmo. Sim. Então, ele pegou os discípulos, que foi
os primeiros, né? Sim. Cristãos que acreditaram Seguiram, né? que seguiram ele, né? Por isso é que eu falo que Jesus conhecia os discípulos. Ah, não. Já sabia sim. quem é que ele poderia contar. Duvidar da naquele organização, momento. duvidar da organização é duvidar de toda uma preparação. E eles não tiveram. Quando eu falo, como Jesus deu para eles aquela missão de espalhar, né, sobre o que ele pregava, não que os discípulos tivessem vida boa, que não tiveram, tá? Mas a parte pior ficou para Jesus, né? Mas o trabalho dos discípulos, onde eles foi uma coisa fundamental, muito importante para Jesus. Tudo foi preparado. Tudo foi preparado. Porque eu vou falar uma coisa, viu? E Jesus, por isso que ele é considerado o Espírito mais perfeito que Deus mandou na Terra. Sim. Tá? Como é que ele chegou aqui e olhou aqueles discípulos e já sabia? Como governador da Terra, ele não dá para negar, né? Sim, sim. Do conhecimento, da visão de Jesus da humanidade. E o nosso irmão cai na parte de Judas. O nosso irmão Judas já sabia o que... o nosso irmão Judas, no caso, ele teve, né, toda aquela situação e as escolhas, sim, mas Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia o que ia acontecer. Era necessário que Judas fizesse o que ele fez. Sim, ele, entendeu? Jesus sabia de tudo. Então, assim, tudo preparado, tudo organizado. Não estou, todavia, pregassem a boa nova da imortalidade durante o cristianismo nascente, nem que derramasse o sangue generoso nos circos romanos, os corpos dilacerados por leões africanos em holocausto, ao sublime ideal do cristianismo. Muita gente, muito cristão, perdeu a vida. Os leões devoraram muito cristão, matou muito cristão, né? Mas isso é coisa do passado e fica lá no passado mesmo. Ideal sublime, contagiante, irresistível, envolvente. Com o tempo, cessaram os martírios físicos, as sérvias, o ultraje. O circo converteu-se em pó, os tiranos foram esquecidos. O serviço da expansão evangélica prossegue contudo e prosseguirá século afora, edificando as bases do mundo, diferentes os alicerces do mundo melhor que desejamos, pelo qual lutamos, no que cremos, mas que não está muito próximo, como algum tempo supõe. Posso falar uma coisa? Filho? Essa parte é muito bacana. Né? Porque assim, quando ele fala edificando as bases do mundo, o que nós podemos fazer, isso é uma pergunta, o que nós podemos fazer para ajudar a edificar, para dar alicerce ao mundo que desejamos? Qual é a plantação, qual é o fruto que você está deixando na sua existência? Qual é o tijolo que eu posso, a partir de hoje, estar lapidando para estar dando esse alicerce? Porque quando eles anunciavam o Evangelho, ali já é o remédio para ser praticado, para ser colocado, para ser executado, para nos ajudar nessa edificação. O que nós podemos? Cada um de nós viemos com nossas missões, dentro de nossas profissões, dentro da nossa vida diária, a nossa vida familiar, dentro de nossa existência. O que eu posso, dentro desse acolhimento do meu eu, do que eu sou, estar ajudando nesse alicerce? Porque se cada um colocar um pouquinho, as coisas vão melhorando. E já estão melhorando. Mas o que eu posso fazer? Né? Aqui tem um negócio aqui, posso ler aqui? Sim. Aqui no livro Cristianismo e Espiritismo. Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. Tem uma parte aqui que eu achei bem legal. Essas noções, essas leis mais bem compreendidas, fornecerão base de educação, um princípio de reconstituição, um laço religioso entre os homens,
porque o vínculo da solidariedade que os reúne estende-se ao passado e ao futuro, abrange todos os séculos, liga-os a todos os mundos, membros de uma só família, solidários através de suas existências, no vastíssimo campo de seu destino, partidos no mesmo ponto, para atingir as mesmas eminiscências. Todos os homens são irmãos e se devem mutualmente auxiliar, amparar em sua marcha, através das idades, para um ideal de ciência, sabedoria e virtude. Vixe, que tapinha, né? Muito bacana. Todos somos irmãos, todos temos responsabilidade, todos temos o poder de mudança. Todos, todos. Quando a gente começar a confiar em nós mesmos como uma luz divina, o mundo cada vez vai ficar melhor. Quando eu melhoro, o meu mundo melhora. É. Tudo que está em volta de começa mim de fica dentro. melhor. Aí a gente vai voltar o meu eu, o meu organismo, a minha vida. Aí eu vou expandindo para dentro do meu lar, aqueles que estão comigo, aos meus amigos, aos meus familiares. E assim vai indo, vira uma grande corrente, né? Nossa, onde vem que eu parei aqui? Então, eu também não sei. Gente, nós paramos, mas nós vamos achar. Deixa eu ver aqui. Nossa, você Também me perdeu, perdi. gente. Nós nos perdemos, povo. Bom, a engenharia continuará levantando os mais belos monumentos. Vai, continue. Multiplicação as maravilhas do mundo, sublimação as manifestações do pensamento e da cultura acadêmica. Sim. Mas se o espírito do cristianismo não for realmente sentido e aplicado, o mundo de amanhã, destacando no terceiro milênio, assemelhar-se-á a imensa necrópole, com todos soberbos e glaciais sarcófagos, insensíveis, sem calor e sem vida, sepultará triste, guardando as cinzas da presunção e da vaidade. Ele está colocando aqui como uma escolha, né? No terceiro milênio. Você quer ser o insensível, o sem calor, o sem vida, a sepultura triste, a estátua sem vida, que a gente já leu lá aquela partezinha, os indigentes de bondade, os mendigos de amor. Os sacerdotes eram um poço de presunção e de... Sim. Guardando as cinzas da presunção. Na verdade, esse capítulo nos chama a atenção. Seriamente, você quer ser o indigente de bondade? Você quer ser o mendigo de amor? Você quer ser o insensível, sem calor, sem vida? Você quer ser uma sepultura triste, sem função nenhuma? Ou você quer ser algo diferente, um ser diferente que edifica e traz luz? Melhor escolher o ser diferente, né? Façamos nosso papel de luz, mudança e vivos no sentido mudança e vivos no sentido verdadeiro. Eu sou, eu não estou. Eu sou a Sueli, eu posso me modificar, eu posso aprender, mesmo que eu esteja gritando de dor na alma. Ai, que lição mais difícil. Ai, meu Deus. Mas necessário, né? Porque eu tô gritando de dor na alma, não tá fácil. Oi? Não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém, mas eu estou tentando ali, a duras penas, ser um ser vivo. E não, olha que coisa, eu vou ser uma sepultura triste. Não dá. Não dá. Sepultura triste, guardando as cinzas da presunção e ele ainda joga o pau, chuta o pau da barraca, porque ele fala que você vai ser uma sepultura triste, que você vai guardar as cinzas e ainda você é vaidoso. Mas o que acaba com o ser humano é a presunção e a vaidade também. Nossa, a gente tem tanta coisa para corrigir, que se a gente, olha, já falou de tanta qualidade que a gente tem. Hoje, pois, seja o evangelho intensamente anunciado, a fim de que o seu divino perfume
Aromatize as florestas, os campos, os mares profundos, os céus longínquos. Quem é que faz do Evangelho um grande perfume? Olha, Nós, né? nós estamos tentando, né? Nós estamos tentando. Não, mas quem é que faz do Evangelho um perfume? Cada um de nós, não é? Eu posso ser o Evangelho vivenciado, através não da minha fala, mas de mudanças. Das atitudes. E aí eu posso distribuir como um grande perfume. Ou eu posso ser uma sepultura ali parada. Não preconizamos, obviamente, o simples anúncio oral ou escrito. O anúncio da tribuna, do jornal, do livro apenas. Referimos-nos, sobretudo, ao anúncio vivido, exemplificado, capaz de contagiar, de converter, de transformar. Quantos lhe sinto a influência dinâmica renovadora? Gente, é uma grande corrente. Nós somos uma grande corrente. Né, filho? Quer ler essa parte? Na passagem? Na passagem e estudo, ultrajados e incompreendidos, os pegureiros do cristianismo fugiram para outras cidades, onde anunciavam o Evangelho com o mesmo denodro, o mesmo entusiasmo, o mesmo idealismo, a mesma perseverança. Invencíveis, deixavam em suas pegadas luminosas rastilhos. A civilização do terceiro milênio ficará retardada se cruzarmos os braços, se não espiritualizarmos as aquisições humanas. Será um agradável sonho se não aliarmos a todas as conquistas da ciência o mais belo aspecto da vida, que é o espiritual. O mais notável monumento pode converter-se num instante em escombro e cinza, mas o coração que pela força do Evangelho se ergue para o amor é luz dentro da eternidade que nunca mais se apagará. É porque através do Evangelho, desse amor que sai de dentro de cada um, que é o que o Evangelho tenta fazer com a pessoa, ela sai como uma luz dentro de você, através do ensino do Evangelho, para poder levar para o outro o conforto que ele precisa. Acalentar aquelas pessoas que estão, que nós falamos no começo, num estado de sofrimento. Nós somos divulgadores do Cristo, se nós quisermos, né? Se nós quisermos. Não dá para um dia, hoje eu sou cristão, amanhã eu sou dodói. Sou mais ou menos. Não dá para ser mais ou menos mais. Porque, sabe por quê? Que para nós, principalmente para nós, não dá para ser mais ou menos, porque nós já fomos despertados. Aquele que não foi despertado, a Pai do Céu fala, calma, que é o tempo dele. Mas nós já fomos despertados e temos a obrigação de começar a despertar os demais, né, filho? Que sejamos luz, que sejamos coração e fé, atuantes transformadores. E assumiremos de uma vez por todas, isso é pro meu ouvido, tá, gente, quando eu faço assim, nossas funções de discípulos na nossa estrada junto ao Pai. Ao Pai. É uma responsabilidade grande, mas que alguém tem que... E que ele confia, né, filho? Eu concordo com o que você falou, que assim, é uma responsabilidade absurda, mas a gente tem que aprender que se ele confiou, é porque nós somos capazes. Ele não dá um fardo maior do que você pode carregar. Não. Tá? Dá tempo de começar um pouquinho. Nós vamos para o segundo capítulo, eu vou tirar foto e colocar no Face aí também. Do esforço evolutivo. Sim. No maravilhoso drama da evolução universal, é o homem, na Terra e no espaço valioso, colaborador de Deus. Seus espíritos superiores operam no plano extrafísico, visando ao aperfeiçoamento dos encarnados. Esses, por seu turno, empregam esforços no mesmo sentido, sintonizando-se, integrando-se na sublime tarefa do esclarecimento espiritual. É mesmo, quando os espíritos, como eles vêm através de um médium, para passar uma mensagem, um esclarecimento, tá?
e que muitas vezes o médium está louco para sair, para ir logo embora, não presta muita atenção. A espiritualidade trabalhando ali e passando para nós, poxa, olha filho, faz isso, que vai ser melhor para você. Sim. Tá? Segue por esse caminho, Sim. deixa de fazer isso ou aquilo que pode prejudicar. Sim. É a espiritualidade em auxílio daquele que precisa. Sim. Tá? E na hora você aceita tudo ali, sim. mas depois... E assim, ele colocou, maravilhoso exemplo, dentro da casa da Câmara Mediúnica ali. Mas quantas vezes na sua vida não veio uma intuição? Quantas vezes na sua vida, quando você abriu o Evangelho, a Bíblia, né, não caiu naquele capítulo, quantas vezes à noite você não sonhou com algo que na verdade era um recadinho, era uma forma que foi assim utilizada para falar, opa, peraí filho, eu tô aqui. Peraí, segue tal caminho. Quantas vezes você, na hora do nervoso, chorando, agoniado, você não pode ter aberto e falar, nossa, é pra mim. Quantas vezes do nada, que o Damião usou esse exemplo hoje, você pode estar na rua, ou você pode estar conversando, ou um amigo teu fala uma palavra que você fala assim, nossa, eu precisava tanto escutar aquilo. Então, que nós possamos nos deixar acessar. Vou falar uma coisa que aconteceu comigo à noite. Eu estava muito chateado, falei, caramba, eu via as pessoas andando na rua, aí eu, como um ser humano imperfeito, eu comecei a julgar. E eu falando, caramba, eu querendo estar em casa dormindo, estou aqui e eles podendo estar dormindo e estão lá. Sim. Né? Aí dá aquele momento de lucidez, né? E eu estava lendo. Tá? E ali naquela leitura, aí eu veio assim na minha cabeça, poxa, olha a oportunidade que que eu estou tendo. Sim. De estar nesse silêncio, trabalhando, estudando e aproveitando esse silêncio para refletir sobre o que eu estava lendo. Sim. Será que se eu tivesse aqui, eu ia estar com o livro na mão estudando? Não, a gente vai estar fofocando. Tá. Você tem duas oportunidades, de trabalhar e o teu emprego faz com que você Favorece além com que eu estude. Então, olha só, naquele momento ali, eu me senti até um pouco envergonhado comigo mesmo. Porque eu tive ali, naquele momento, tá eu Sim, ali refletindo sobre o que eu estava lendo. Nós entendemos que você foi igual criança birrenta, igual a gente. E é gozado. Que a gente reclama primeiro para depois agradecer. A parte que eu mais entendo do livro que eu estou lendo é quando eu estou lá. Lógico, porque está no silêncio. A parte que eu pego, eu gosto de ler escutando uma música bem baixinho, né? Sim. E eu coloco a música bem baixinho, pego um golinho de café. Sim. E vai embora. Tá? E olha a oportunidade que eu tive ali e eu não me dei conta. Sim, mas olha, tá vendo como a gente dá trabalho, mas a consciência desperta, já pá. Quando ele falou lá no iniciozinho, e de pregar o evangelho, no maravilhoso drama da evolução universal. Ó, no maravilhoso drama da evolução universal, é o homem na Terra. Olha o que ele fala. Oi! Esse drama, essa situação, essa questão da evolução está relacionada a nós aqui na Terra. Todo esse drama. Qual o seu papel da sua existência aqui? Gente, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos parar para pensar. Oi, uma pergunta, eu falo bem baixinho para o Papai do Céu, faz de conta que ele não está escutando. Qual é o seu papel aqui na Terra? Você já descobriu? Eu estou tentando, mas eu estou indo também. Qual é o meu papel na minha existência hoje? Se a gente não sabe de uma forma ampla, começo, meio, fim, passado, o que vai acontecer no futuro, que não é livre essa descoberta, mas qual é o seu papel da existência de hoje? Hoje, no dia de hoje, né, filho? E ele assim, aí ele ainda fala, na terra e no espaço, valioso colaborador de Deus.
Você é colaborador de Deus? Eu sou colaboradora de Deus? Como que eu posso? Isso eu não vou poder responder, porque se eu estou tentando achar a resposta até para mim... A gente não pode falar em nome de ninguém. Como que eu posso ser um colaborador de Deus? Mas eu tenho alguns exemplos que o meu egoísmo, a minha vaidade, teve que ficar numa gavetinha. Por exemplo, eu tenho as minhas dores, a minha vivência, a minha história. Aí eu tenho uma pessoa que está aqui do meu... E ainda estou dentro da minha cerquinha. Tem uma irmã, tem um amigo que comenta comigo assim, poxa, eu estou com tanta dor. Poxa, eu fiz tantos exames. Aí, ao invés que a gente faz isso, de falar dos meus exames, das minhas dores, eu acalento aquela pessoa. Eu coloco palavras positivas, né, filho? Ali eu estou sendo um colaborador de Deus. Quando está tendo um julgamento de alguém, aquela pessoa não está certa mesmo nos meus valores. Mas em vez de eu falar assim, pessoal, isso mesmo, grita, isso mesmo, usa palavras feias. E eu falo, calma, gente, calma, eu estou sendo um colaborador de Deus. Bom, falta 5 minutos, tem alguma mensagem Tem, que quer ler? Tem. Então lê que falta... Nós fomos até o segundo parágrafo. É o início do capítulo. Nós estamos no início do parágrafo, tá? Olha, esse livro Fonte Viva, aqui ó, tem algumas mensagens. Algumas não, né? Várias. Milhões de mensagens. Eu vou pelo primeiro aqui. Eu separei 2, mas a gente vai ler um, que é o que depois a gente vai usando. Nós vamos sempre tentar pegar leituras complementares com esse livro, lógico, de coisas que nós não usamos, tá bom? No capítulo 6, aceita a correção. Que é bem o que... E na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo, Hebreus, versículo 12. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore em regime de poda perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se, todavia em semanas rápidas. Cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte. Sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na sobre constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, olha como o Papai do Céu é bom, o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em armarinho e, quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso conceito. Surge revestida de açúleros ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Eu vou falar de novo porque o meu ouvido não tem ar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. De novo, a dor e o obstáculo,
O trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. O meu coração doendo, eu vou repetir para vocês. Eu não tenho vergonha não, gente. Eu não tenho vergonha de falar não. Para mim. E para vocês. A dor e o obstáculo. O trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então dói. Mostra o livro. Esse aqui, ó. É o livro Fonte Viva, tá? Dói. Eu tenho dor. Vocês têm dor? Porque eu tenho bastante. Livro muito bom para vocês. Capítulo 6. Eu tenho muitas dores, mas fala aqui, ó. Por isso que eu até choro a minha alma. Que eles falam que o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então, obrigada, Senhor, pela minha dor. Quer que eu faça isso? Eu quero, porque eu já estou no dói. Bom, vamos fechar os olhos. Agradecer a Deus pela oportunidade que nós estamos aqui, dessa releitura, dessa nova obra que a gente iniciamos, que é estudando o Evangelho. Obrigado, Pai, por essa oportunidade bendita. Que a gente possamos colocar em prática o que a gente leu, refletir bem e tentar, na medida do possível, nos melhorar um pouco. Porque a gente não vai sair do estado atual para anjo da noite para o dia. A gente vai aos poucos e se melhorando. Mas para melhorar é necessário o estudo, a reflexão do que a gente acabou de fazer hoje. Obrigado, Pai. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar por encerrado essa releitura do Evangelho dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Um beijo no coração. Um beijo, até o próximo domingo, se Deus quiser, que a gente possa nos encontrar, né? Que o nosso domingo termine melhor do que começou. E a nossa semana também seja uma semana muito boa, né? Sim. Margarete, eu estou torcendo para que você melhore, porque amanhã, Margarete, teremos um encontro. Teremos um encontro com você. Você não está livre da gente. Um beijo na Thaís, Tá, na Tati, no Leandro. Que seja muita luz emanada para aquela pequena que vai ficar grande. E a gente depois vai sorrir muito comendo brigadeiro com a pequenininha. Desculpe por não ter falado isso antes, né? Não, mas é porque a Thaís, ela sempre vem na nossa cabeça, linda. Thaís vai.